que é agora na página 84 do nosso material didático, o item 71. Bom, esse personagem é até interessante vocês estudarem a vida dele. Hoje é a nossa última aula do ano, mas quando nós recomeçarmos em janeiro, nós veremos que vamos ver mais detalhes da vida dele e o processo que ele teve realmente de destaque quando ele abre aquela igreja anabatista, vou chamar assim, ou batista, como você queira chamar, ou congregacional, igreja da fé apostólica, mas ele já era pentecostal. Inclusive quando eles falam que ele começou ele foi batizado no Espírito Santo em um seminário. Não é verdade, porque seminário já é 1902, 1904 que ocorre esses fenômenos nos Estados Unidos. Em 1890 ele já era obreiro, tá bom? Em 1895 ele já era obreiro dessa igreja de Deus, dessa igreja anabatista pentecostal, lá em 1895. O que teria acontecido é que naquele seminário, ele, durante uma aula, ele começou a falar em línguas espirituais. E então as pessoas começaram a falar que ali teria começado. Não, mas ele já era obreiro dessa igreja de Deus, que a história confirma, era uma igreja pentecostal. Ok? Bom, então o item 71, William Seymour. Seymour, considerado por muitos aquele que reiniciou o pentecostalismo, na verdade foi membro da Igreja Protestante Metodista Episcopal, mas em 1895, olha só, transferiu-se para a Igreja de Deus, onde foi ordenado ministro. Ou seja, Seymour conheceu o pentecostalismo nessa igreja. Isso aqui é uma parte que eu considero assim muito importante, se vocês quiserem se aprofundar, porque inventaram uma história completamente estranha. Inclusive, aquele seminário que ele estava lá estudando exatamente por esse problema, como eu digo para vocês, dos batistas, porque a Igreja de Deus era uma igreja batista, é até hoje uma igreja batista, que a nomenclatura dela, o registro no estado é Igreja de Deus, mas é uma igreja batista. As igrejas batistas não sabem diferenciar igreja batista cristã de igreja batista maçônica. Tá bom? Então o seminário que ele vai assistir aula era um seminário protestante. Aí eles falam, tá vendo? Veio estudar com os protestantes. Mas vê como que ele teve que estudar, porque as igrejas anabatistas ainda não tinham seminário. Ele teve que estudar do lado de fora, porque não aceitaram ele na sala de aula. Não aceitaram ele na sala de aula por ele ser negro. Então, não é coincidência a igreja batista, a igreja protestante calvinista, tá bom? Implantar o apartheid lá na África do Sul, fundar a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e não é só a Ku Klux Klan também. Se você procurar a VASP, W-A-S-P, que é W de branco em inglês, né, white, A de anglo-saxão e P de protestante. Também é outro grupo supremacista racial nos Estados Unidos, protestante, irmãos. Então, o William Seymour, ele teve que estudar do lado de fora da sala, porque ele não podia estar dentro da sala de aula, porque aquele era um seminário protestante. Então, dizer que ali começou o protestantismo, na verdade, é um erro grave. Ele era membro da Igreja de Deus, obreiro da Igreja de Deus, da Igreja Pentecostal. Você pode pegar o site oficial da Igreja de Deus, ela vai te contar, vai estar lá escrito essa história. Quando que nós nascemos? 1884. Quando? Quando houve uma divisão dentro de uma igreja que todas se identificavam como igreja batista, aquela que batizava adultos, porque uma parte era pentecostal e a outra parte não era pentecostal. Não é porque surgiu, de repente alguém começou a falar em línguas espirituais, não. O pentecostalismo sempre existiu, irmãos. Essa é a verdade. Tá bom? Então, ali, o que ocorreu era uma igreja onde uma parte era pentecostal e outra parte não concordava. Então eles falaram, olha, vamos dividir, agora eu vou me registrar com outro nome. Saiu um grupo de cristãos, tá bom?
se registraram com outro nome. Qual o nome? Igreja de Deus. E eu repito, se nós não tivéssemos tido essa divisão, talvez nós não tínhamos acesso a essa história de pentecostalismo. E lembre-se também, um dos irmãos que os protestantes mataram nas bruxas de Salém, a acusação do pastor foi que o filho dele não era batizado, então ele só batizava adulto. Isso era crime de morte para os protestantes. A irmã não foi acusada de ter poderes de bruxa, de voar. E o irmão disse que ele tinha o poder de ver o futuro. Isso parece que esse irmão tinha o dom de profecia, o dom de revelação, e que foi acusado de bruxaria. Tá bom? Que foi acusado de bruxaria. Então, as igrejas pentecostais ficavam escondidas, tá bom? Porque tanto católico quanto protestante acusavam eles de bruxaria. Tá bom?